A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Welcome to today's webinar, and thank you for spending some of your, we know, valuable time with us today. We really appreciate you registering and attending today. I do have a few items to go over before we get started, and I need to let you know that the webinar is being recorded, and you will receive an email with a link to the recording in 24 hours. If you are attending live as well, you will also get a certificate of attendance. So look out for the email. And if you don't see it in about 24 hours, you might want to check your spam or junk folder to see if the recording and certificate email might be in there after 24 hours. Also, I want to mention that the presentation you will see today is linked in the handouts section of the GoToWebinar panel. You can download a PDF version of the slides, and we encourage you to do that and keep it as your reference. Also, please note in the GoToWebinar panel, there is a question section, and you are free to please ask your questions throughout the session, and we will get them answered at the end. You can be assured that you can type them in Portuguese, and they will be answered by our speaker in Portuguese. So this is the only English portion of today's session. And so now I would like to introduce today's speaker. We have Professor Dr. Diogo Provet. He has been an adjunct professor at the Federal University of Mato Grosso do Sul in Campo Grande since 2017. He is currently on sabbatical as a Humboldt Foundation Fellow at the IDIV in Leipzig, Germany, conducting research on spatio-temporal dynamics in aquatic meta-communities. He has been an associate editor of journals in the fields of ecology, evolution, and zoology since 2012. He is currently the senior editor at Ecology and Evolution and Journal of Biogeography. So with that, I want to turn it over to you, Diogo, and everyone, welcome to the session. Okay, thanks, Amy. Well, switch to Portuguese now. Oi, pessoal. Obrigado a todo mundo. A gente tem bastante gente aqui. Então, só repetindo, né, enfatizando o que a Amy falou, fiquem à vontade para fazerem perguntas ao longo da apresentação. Tem uma parte, né, vocês vão encontrar aqui no GoToMeeting, uma parte para fazer as perguntas, e eu vou respondê-las no final. Então, fiquem à vontade, não precisa esperar chegar no final para fazer as perguntas. E também tem o PDF, né, da apresentação que está disponível, se vocês quiserem pegar, e também vocês vão receber isso depois no e-mail. Então, deixa eu só... Bom, começando, né? Bom, antes de começar, na verdade, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui, né? Eu sou o editor responsável por essa Special Collection em mudança climática, sobre, né, focado num dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, o ONU 2030, focado em mudança climática e mudança global. Na verdade, o escopo é bastante amplo, né, mudança de uso da terra, enfim, e o efeito disso em biodiversidade, ecologia, enfim, várias coisas. Na verdade, por que chama Special Collection, não Special Issue, né? Porque, como é comum, né? Porque nesse caso aqui a gente tem mais de 70 revistas participando, aí em várias, inclusive, de sociedade, né? Em várias áreas, desde climatologia, ecologia, geografia, enfim, várias outras áreas. Então, convido vocês, a gente tem o deadline até 30 de agosto para submissão de artigos, então nesse QR Code que você encontra mais informações sobre essa Special Collection, né, se você apontar o celular. Então, feito essa pequena propaganda, então vamos para o que a gente vai abordar, né? Foi um pouquinho difícil, na verdade, montar condensar todo esse conteúdo para esse tempo que a gente vai ter, que é em torno ali de 40 e 50 minutos, né?
E então o que eu decidi fazer é dar algumas pinceladas, né? Com certeza esse assunto daria uma disciplina de pós-graduação condensada ali, inteira, né? De uma semana, manhã e tarde. Então eu vou confiar em vocês para a gente discutir um pouquinho mais e responder talvez as dúvidas mais específicas de vocês lá no final. Tudo bem? Então, começando ali vou falar um pouquinho sobre por que a gente precisa ou por que a gente deveria publicar, né? E aí dar algumas dicas do que os editores de revistas de periódicos científicos querem que a gente publique, né? O que eles estão buscando. Vou falar um pouquinho sobre como funciona o trabalho editorial, o fluxo, né? Desde quando a gente recebe um manuscrito, né? E todo o percurso que, digamos assim, que esse manuscrito faz. E aí sim eu vou entrar na parte da redação em si, que vai ser, de novo, bastante sucinto, né? Como estruturar cada sessão. Também vou falar um pouquinho sobre dicas e estratégias, digamos assim, para selecionar uma melhor revista que se encaixe no seu manuscrito, né? E também, nesse contexto, eu vou explicar a importância e como funciona o processo de revisão por pares, que é o famoso peer review, né? E aí já na parte final eu vou falar um pouquinho sobre como dentro desse fluxo, né, do manuscrito, como que a gente deve tratar essa submissão, os cuidados que a gente deve ter nessa submissão inicial e também como lidar com os comentários dos revisores uma vez que a gente recebe os pareceres, né? E aí também incluindo como a gente estrutura uma boa cover letter. E aí depois algumas mensagens finais, tudo bem? Então, ou como que eu fiz, na verdade, para estruturar essa apresentação, e aí já vai algumas dicas, né? Então, eu gosto muito de alguns livros, então esses são talvez os meus favoritos, né? Do Stephen Hurd, do Scientist Guide to Writing. Tem esse aqui também que está essa segunda edição, na verdade, esse da terceira edição, que é o Writing Scientific Research Articles, que é um livro muito, muito completo, né? E esse aqui, que é an Editor's Guide to Writing, que é um dos editores, na verdade, é o editor que fundou uma revista bastante popular e importante em ecologia, que é a Ecology Letters. E tem esse livro aqui que também é um dos meus favoritos, The Craft of Research, que é meio que ele fala de várias outras coisas relacionadas à pesquisa científica, entre elas a redação, né? E em português, né? Infelizmente esses títulos não estão disponíveis em português, mas em português, se você quiser uma sugestão de material, são os livros do Gilson Mopalto, né? Que é um professor, enfim, um ex-professor, agora ele é aposentado, né? Da Unesp de Botucatu, se não me engano, e que escreveu já vários livros e dá aulas, disciplinas, palestras sobre redação científica há muito tempo. Então é um material, assim, excelente, né? E também eu pincelei, né? Eu coloquei alguns toques da minha experiência pessoal nisso, com redação e com essa parte digamos assim, que eu estou por trás das cortinas, né? Que é o meu papel como editor, né? Como a Amy disse, que é uma coisa que eu desempenho desde 2012, né? Então já faz aí um pouco mais de 10 anos, 14 anos basicamente, né? E eu atualmente estou no corpo editorial em posições de Senior Editor na Journal of Biogeography e Ecology and Evolution, mas também atuo como um editor associado na Evolution, Frontiers in Ecology and Evolution e Journal of Herpetology. Tudo bem? E aí, enfim, alguns números aqui, eu não vou ficar repetindo, mas um deles que eu até me surpreendi, que já foram, desde 2012, né, foram um pouco mais de 500 manuscritos editados, né, com decisão. Então, foi um número que eu não imaginava que tinha, e quando eu fui ver o registro, eu mesmo me surpreendi. Então, enfim, só para falar um pouquinho da onde eu tirei essas informações, que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre. E aí, algumas dicas, talvez um pouco mais diretas, e para quem quer começar, né, ao invés de pegar um texto mais longo, como um livro, né, como eu mostrei, aqui vão algumas dicas. Na verdade, são 3 artigos bastante curtos, né,
que dois deles são dessa série da PLOS, que é o 10 Simple Rules, que tem vários, né? Tem Simple Rules para, enfim, várias coisas. Inclusive um artigo falando como escrever 10 regras simples para escrever um artigo das 10 regras simples. Então tem dois deles que são sobre a redação científica, que eu gosto bastante, né? Esse 2014 e 2017. E tem um outro que eu vou voltar a falar dele mais para frente, que é do Bill Magnusson, que é um professor, na verdade, um pesquisador, né, lá do INPA, que escreveu, na verdade, esse é o texto inteiro, né, dele na boletim da ESA, que ele traz uma ideia que, na verdade, me influenciou bastante, que é essa ideia de escrever de trás para frente, né? A gente vai voltar a falar dela, então por isso que eu não vou enfatizar tanto ela aqui. Bom, agora sim, começando o conteúdo da palestra em si, né? Da apresentação. Um dos motivos, né, do que a gente publica, a gente quer publicar, né, a gente primeiro faz isso como um resultado de um experimento, um tipo de estudo científico, certo? Então a gente vai ter algum tipo de pesquisa científica que a gente quer, de alguma maneira, contar para as pessoas. Só que o processo de publicação, ele não é só, ele não tem a característica simplesmente de disseminação daquilo, né? Não é simplesmente contar para alguém. Ele também funciona como um processo de validação daquele conhecimento. Por quê? Justamente por conta do trabalho editorial e do processo de revisão por pares, tudo bem? E aí, claro, né, uma vez que você faz isso, isso te credencia como uma pessoa que trabalha com aquele tema, né, um especialista naquela área, né? E uma vez que você publica também, isso garante que você, tendo esse registro na literatura, que você trabalhou com um determinado tema numa determinada data, né? Então isso garante que você ou estabelece uma primazia sobre aquele tema, né? E por fim, isso também é o ato de publicar pode ser entendido como uma certa responsabilidade que a gente tem com a sociedade, né? Os pagadores de impostos, né? E as agências financiadoras, porque no fim das contas é dinheiro público que financiou a pesquisa, na grandíssima maioria das vezes, né? E as bolsas, né? Os salários de pesquisadores e estudantes de graduação, pós-docs, etc. Né? Só que o processo de submissão, na verdade, a redação, o processo de submissão e o processo editorial, ele é complexo, né? E é o tipo de coisa que não ensinam para a gente, nem na pós-graduação e muito menos na graduação, né? A gente vê sobre isso, na verdade, na prática. A gente vai aprendendo ali, meio que errando por erro e acerto, né? Então, a ideia aqui dessa apresentação é simplesmente passar como eu disse, né? Muitos dos temas vão ser pincelados mesmo, porque eles são bastante complexos, densos, e não dá de repente abordar tudo isso, né, nesse tempo aqui. Mas eu vou falar sobre essas expectativas dos editores, o que a gente quer, agora falando como editor, né? Como funciona esse fluxo editorial e as melhores práticas desde a parte quando você está estruturando o seu manuscrito até lá quando você recebe a primeira revisão e depois o aceite, né? E a ideia é simplesmente a gente sai daqui com algumas estratégias, algum plano para aumentar nossas chances de sucesso nessa publicação. Então, primeiro, por que publicar e por que publicar em periódicos científicos, né? Então, eu já falei de algumas coisas delas, mas uma delas é justamente registrar na literatura científica essa precedência que você tem num determinado tema, né? Você como autor, num determinado tema, num determinado período, né? Numa data, né? E por conta da revisão de pares, isso também tem um componente ali de validação desse conhecimento. Então, se esse conhecimento passa pelo crivo dos pares, que são também especialistas naquele tema, e do editor, isso garante uma certa credibilidade para esse conteúdo que está publicado, tá? E aí, enfim, a gente poderia nesse período, nesse ponto, falar sobre preprint, por exemplo, né? Se alguém, que é uma coisa que eu não incluí na apresentação, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito, fique à vontade para perguntar, né? Depois.
E também o fato de você publicar quer dizer que depois de passar por esse crivo aí, isso te permite compartilhar os resultados, né? Aquilo que você demorou ali, às vezes anos para conseguir com os resultados da sua pesquisa, né? E também isso garante que esse tipo de conhecimento vai ficar de alguma forma arquivado ali, disponível para gerações futuras, né? Até depois que você não tiver aqui nesse mundo mais, né? E claro, né, e por conta, né, hoje em dia mais do que nunca da internet e mecanismos de busca permite que esse tipo de conhecimento seja acessado e procurado e acessado, né? É, então aqui existem vários tipos de artigo científico, entre elas, enfim, isso também, o nome de cada um varia de acordo com cada revista, cada área tem um nome, um termo específico ali, mas talvez de forma bem geral ali, você tem a pesquisa original, né, que é quando você tem uma pesquisa nova, de fato, que investiga um problema novo, né, e reporta uma coisa que ninguém ali tinha tentado fazer antes, né? Você também tem coisas que não podem necessariamente ser tratadas como um conteúdo científico, né? Por exemplo, algo que testa uma hipótese, né? Uma pesquisa primária não necessariamente, mas se espera que seja o resultado de um teste de hipótese, algum tipo de pergunta científica, né? Quando você está escrevendo uma opinião, um comentário, aí não necessariamente isso é o caso, né? São artigos menores, né? E tem uma estrutura muito diferente, né? Isso também vale para sessões tipo carta ao editor, às vezes notas curtas, né? Ou cartas mesmo, tem a, periódicos, tipo a Journal of Biogeography, que aceita cartas, né? São basicamente artigos mais curtos, sobre um assunto às vezes, bem específico, né? E tem outros que ao contrário, né? São artigos maiores, mais extensos, tipo revisão, síntese, perspectiva, né? Que a ideia aqui não é testar uma hipótese, enfim, se você incluir ali meta-análise nessa, né, como síntese, aí sim, você está testando uma hipótese, mas de maneira geral, uma revisão de literatura simplesmente, né, uma revisão uma revisão sistemática, você está simplesmente compilando e organizando esse conhecimento que já foi produzido por outras pessoas, e fazendo com que isso seja de alguma maneira condensado ali, né? E você também tem os replies, que seriam quando você não concorda ou quer, de alguma maneira, debater a informação de um artigo que já está publicado e você escreve um artigo para fazer algum tipo de crítica, né, a um conteúdo que já foi publicado. Então, aqui nessa apresentação, essas dicas que esse conteúdo, né, que eu preparei, isso se aplica, grande parte dele se aplica a todos esse tipo de artigos, mas vai ter coisas que vão se aplicar praticamente só à pesquisa primária ou pesquisa original, tudo bem? Então, dito isso, o que normalmente a gente espera, um editor de revista científica espera, né? E o que ele é? Qual que é o papel dele? O que ele desempenha ali? Qual que é a função dele no corpo editorial, né? Claro, de novo, aqui só explicando, existem também vários tipos de editor, essa estrutura de organização da revista também varia de revista para revista, mas normalmente você tem um editor-chefe, ou às vezes um conjunto de editor-chefes ou editor sêniors, como no caso que a gente tem na Journal of Biogeography, e aí depois um conjunto de editores associados que vão ser responsáveis ali diretamente pela condução do processo editorial, né? Mas todos eles, né, independente ali do título ou da função que desempenham, eles são os responsáveis por salvaguardar a qualidade do conteúdo que é publicado naquela revista e também garantir que esse conteúdo é relevante cientificamente, né? E aí, o que eles querem? Eles estão procurando por pesquisa, né, por conteúdo, primeiro, de alta qualidade, que traz algum tipo de inovação, né, que seja interessante para os leitores e que avance a um campo
de alguma maneira, né, leve um campo para frente ou traga algum tipo de novidade, né, na área. E aí, a gente de novo vai voltar a falar nisso, mas ao receber o manuscrito, esse tipo inicialmente, né, esse tipo de ideia, esse tipo de critério, ele é levado em conta na hora de você fazer essa triagem, esse screening inicial, né? E isso é necessário, na verdade, porque cada vez mais a gente, apesar do volume no número de revistas ter aumentado muito, né, nas últimas 2 décadas, talvez um pouco mais, nas últimas 3 décadas, o volume de submissões também aumentou, né? Então, essa triagem inicial ela serve justamente para desafogar os pares, né, e os editores associados, para não simplesmente deixar tudo ir para a revisão, porque é impossível, porque não teria simplesmente pessoas para revisar, né? Então, esse tipo de screening, essa triagem inicial, ela é focada principalmente e aí um pouquinho da minha experiência, né? Eu olho a cover letter, ou a carta de apresentação, o resumo, né? Faço primeiro a leitura mais atenta do resumo. Vou ali, talvez, para o finalzinho da introdução, onde normalmente estão as perguntas, as hipóteses, e olho as figuras, né? Ah, eventualmente, posso olhar também as conclusões, mas as figuras, as tabelas, são componentes primordiais nessa minha triagem inicial e vão determinar se eu vou enviar isso para revisão ou não, tá bom? Então, uma das coisas que eu vejo ali, o que eu estou acessando quando eu olho esses componentes do manuscrito? Eu estou vendo, primeiro, se ele está dentro do escopo da revista, né? Isso é uma coisa bastante óbvia, mas às vezes acontece e não é tão raro assim de acontecer você tem um artigo, né, submetido que claramente não está dentro do escopo da revista, né? Então isso demonstra que o autor ele não leu atentamente os author guidelines, que são aquelas instruções dos autores, né? Ou às vezes não é de fato uma novidade, às vezes é uma coisa, um repeteco ali, né, um chover no molhado, ou não tem uma certa significância para a área, ou tem algum tipo de problema, isso já é mais raro, né? Felizmente, algum tipo de problema ético, né? A gente vai falar disso também, o que configuraria problemas éticos, né? Então, essa ideia ali, o editor está garantindo que você tenha um balanço, um equilíbrio entre o que é novidade, o que é significância. Cada revista vai ter um critério mais estrito ou mais amplo sobre isso, né? O que significa essa novidade. E o quanto que isso pode atender, o quanto isso pode ser interessante, pode trazer de impacto para a área, né? E, claro, para a revista também. Então, dito isso, como que funciona o fluxo de trabalho editorial quando você clica ali para submeter, né, o seu manuscrito, qual que é o caminho que ele percorre, né? Então, a primeira vez, né, primeira coisa, né, o autor ele submete o artigo, então ele passa por esse primeiro a triagem, esse primeiro screening, né? E se alguma dessas coisas aqui que eu falei, por exemplo, né, não está dentro do escopo, não é uma novidade né, suficiente, ou tem algum tipo de problema na preparação. Às vezes o cara fala que tem, por exemplo, ele está dizendo ali nos resultados que ele está citando a tabela 1, 2 e 3. E aí você vai lá olhar no artigo e na verdade só tem uma das tabelas. E aí, enfim, é uma coisa que compromete, né, o artigo nesse caso, enfim, vários outros problemas, na verdade entre eles, né? Isso pode fazer com que o artigo seja, no fim, rejeitado, e aí a gente chama essa primeira rejeição de desk reject, né? Ou, eventualmente, se o artigo passar por essa triagem inicial, o editor-chefe ele poderia mandar para o editor associado ou, enfim, algum outro tipo de editor que está abaixo dele. E esse editor manda para os revisores, certo? Às vezes 2, às vezes mais, dependendo do conteúdo, né, do tom dessa revisão, né? Então, uma vez que os revisores devolvem para
esse parecer, né? Ah, e aí o revisor encaminha esse parecer com a sua decisão para o editor-chefe, e o editor-chefe comunica para o autor, e aí, por exemplo, digamos que você está dando ali um major revision, né? Então você pede algum tipo de revisão, né, que estava discriminado, os autores revisam o trabalho e submetem novamente, né? E aí o editor pode decidir não enviar de novo para os revisores, que o que é raro de acontecer, mas acontece, ou ele pode simplesmente encaminhar para aqueles mesmos revisores, né, ou outros, né, o que também é mais raro, né? Normalmente a gente pede para as mesmas pessoas revisarem, que já revisaram antes. E nesse caso você pode pedir uma nova rodada de revisão, isso pode acontecer, ou simplesmente o artigo ser rejeitado, né, depois da revisão, né? E aí já é um tipo de rejeição que é com o baseado mais na opinião dos revisores, né? Mas também isso pode, né, depois dessas talvez segunda ou terceira rodada de revisão, ou da primeira rodada de revisão, do artigo ser aceito, né? E aí ele já vai para produção e depois para publicação. Aqui é o pessoal que cuida da formatação, né, diagramação, botar ali naquele PDF bonitinho, registrar o DOI e tudo mais, né? E aí depois ele fica publicado. Acho que aqui eu já mencionei a maioria, mas, de novo, né, só para reforçar, né, para a gente prestar bastante atenção na tela, no guia de autores que vai ter ali claramente o que é o escopo da revista. Se você crê, você entende que o seu trabalho traz uma novidade, tenha certeza de que ele está bastante enfatizado e nos lugares, né, corretos, essa novidade, essa significância, né? Procure escrever de maneira clara, né, respeitando regras de formatação. Por favor, coloque números de linhas e número de página no seu manuscrito, né? Isso facilita muito a vida dos revisores e do editor também, né? E garanta, né, faça com que você siga os padrões éticos. A gente vai falar sobre eles, mas, por exemplo, conflito de interesse, né, declarar eventuais conflitos de interesse, né, licença, por exemplo, para coleta de animais, coleta de tecido, né, pesquisa com humanos, etc. Né? E isso é o que vai decidir, né, a atenção para esses detalhes é o que vai decidir se a gente vai ter uma felicidade, ele vai poder comemorar quando o artigo é aceito ou chorar um pouco quando o artigo é rejeitado, né? Então, então o que eu queria talvez enfatizar, acho que eu comecei a falar sobre isso já, mostrando esse fluxo, né, do trabalho editorial, é que a publicação científica, por mais que a gente queira que seja uma coisa simples, rápida e fácil, a gente deve encarar ela como uma jornada, né? Enfim, a gente fala de jornada do herói e tudo mais, mas ela é um caminho com vários passos, tudo bem? Então, não. E aí, enfim, tem uma certa sabedoria oriental, digamos que o caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. Você também tem que aproveitar a própria caminhada e use isso, a própria caminhada, como uma fonte de aprendizagem. Essa é a ideia, tá? A revisão por pares, a ideia dela inicial, pelo menos, né, é que ela seja uma coisa construtiva, né, os revisores, isso é uma coisa que tem que ficar claro, né, os revisores eles não servem para melhorar o seu trabalho, tudo bem? Isso é uma coisa que muita gente, especialmente no Brasil, pelo menos o conhecimento que eu tenho, essa experiência que eu tenho é que, e a gente vai falar sobre isso, né? É que às vezes termina de escrever o artigo e já submete para a revista, achando que, não, o revisor ele vai avaliar e vai melhorar. Essa não é primariamente a tarefa do revisor, certo? Então,
A ideia aqui, sim, é que tenha algum tipo de revisão construtiva, de que procure melhorar, mas a ideia aqui é que o revisor ele vai apontar eventuais erros, né, falhas, ah, e que vai ajudar depois, no final, a decisão do editor, tudo bem? E aí, uma outra coisa também que precisa ficar claro é que às vezes a gente chama de revisor de referee, né, que em inglês é juiz, né? Referee, aquele juiz de campo, né, de futebol, por exemplo, é um referee. Só que normalmente o juiz ele não é o revisor. O juiz aí na história é o editor, né? A decisão final é do editor. Então não adianta, às vezes, muita gente falando, o revisor negou o meu artigo. Isso não existe, tá, gente? Quem nega o artigo é o editor, né? Os editores, o que eles fazem é orientar, fazer algum tipo de sugestão e recomendação de decisão, né? Só que quem vai avaliar o artigo e levar em conta os comentários dos revisores é o editor, tudo bem? E aí, deixa eu... sim, né? E como que a gente deve lidar com essa revisão, né? Primeiro, não tomar isso como de maneira pessoal, isso nunca, né? Mesmo quando a crítica às vezes é um pouco fora, né, do normal ali, mas procure responder as críticas de maneira profissional, né, e organizada e sistemática, né? E encare também a revisão, né, de novo, não é o papel central, o papel primário do revisor, mas encare a revisão também como uma chance, uma oportunidade de melhorar o seu trabalho, tá? Com base nesses comentários, no parecer, tá? E se eventualmente o seu trabalho for rejeitado, né, por uma revista, talvez a primeira revista que você submete, encare isso de novo, não como uma coisa pessoal, mas como uma aprendizagem, né? E se você puder, eu espero que seja o caso, né, utilize esse feedback que você obteve ali para melhorar o seu trabalho, né? Entenda os motivos e tome o tempo que você precisar para revisar o seu artigo, né? E por fim, enfim, isso é uma coisa, esse tipo de prática é bastante comum hoje em dia, né? Claro que depende da revista que você está submetendo, mas você tem, numa revista determinada, se o artigo for negado, você tem a oportunidade de transferir o seu artigo para outra revista da mesma editora, enfim, tem algum esquema ali de transferência. Isso faz com que você não tenha que resubmeter tudo de novo para uma outra revista e possa simplesmente carregar nessa transferência. Não é simplesmente todo o material do artigo é transferido, né, para o corpo editorial, ele fica disponível para o corpo editorial de uma outra revista, mas também o trabalho que você vai ter para responder àquela crítica. Então, todo esse histórico é levado em conta, né? Então, considere com calma e se faz sentido para você, ah, pense em aceitar esse convite de transferência para o seu artigo, tudo bem? E enfim, por fim, todo esse processo, né, de redação e resposta aos revisores, eventualmente, ela é uma coisa, é única, como eu disse, né? Isso faz parte dessa jornada do autor e ela deve ser vista como tal, deve ser vista como um processo inteiro, complexo, né? De várias partes, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar, enfim, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse fluxo, né, do manuscrito. Então, o que a gente deve tomar cuidado quando a gente está, antes ainda de submeter, quando a gente está preparando esse manuscrito. Então, algumas coisas que a gente deve tomar, primeiro, né, tomar cuidado na hora de fazer revisão de literatura, né, fazer com que ela, por exemplo, na hora de citar artigos, né, estou dizendo para não citar artigos clássicos, artigos mais antigos na área, mas também tente fazer algum tipo de balanço entre artigos que são mais antigos, que eventualmente podem ser clássicos, né, ou criar, às vezes, uma metodologia, mas também tente incluir artigos mais recentes. Isso mostra para o revisor que você, e para o editor, claro, que você fez uma boa revisão de literatura e está acompanhando o desenvolvimento do conhecimento naquela área, né? E aí, que isso vai ser essencial, na verdade, para você encaixar o seu trabalho
dentro desse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas lacunas, né, de conhecimento, que vai ter implicações lá na hora de você escrever a introdução, por exemplo, né? E aí, isso também tem a ver com a formulação de questões de pesquisa, de perguntas, que é uma coisa que eu não vou conseguir abordar aqui, mas na verdade é algo que precede a escrita, né? Porque, de novo, quando você está escrevendo já é o processo final, você já tem um resultado, né? E quer contar isso para alguém. Mas a publicação, na verdade, começa lá no planejamento da pesquisa, do projeto científico, com a pergunta que vai determinar o seu desenho amostral e que, por sua vez, vai determinar o tipo de análise que você vai usar, né, de dados, né? E tente fazer um esboço estruturado. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Que vai te ajudar ali a navegar sobre essas diferentes seções do manuscrito, tudo bem? Então, falando um pouquinho agora sobre cada um desses itens aí que eu falei, né, antes, que eu mencionei antes. O primeiro deles é essa revisão de literatura. Como eu disse, né? Ela é essencial porque, primeiro, ela vai determinar, de novo, ela tem que ser feita antes da redação, né? Por quê? Ela vai determinar aonde o seu manuscrito, sua pergunta, sua pesquisa está encaixada, o contexto que ela foi feita, né? Isso vai te ajudar, por exemplo, a mostrar para os revisores, né, e para o editor, na sua carta de apresentação, ou mesmo no conteúdo do manuscrito, qual que é a novidade, qual que é a significância do que você está fazendo, né? E também, e aí, como eu disse, né, tentar balancear citações clássicas e mais recentes, porque isso demonstra que você tem um conhecimento, você é familiar com o seu campo de pesquisa, né? E aí, como você vai fazer essa revisão de literatura? Primeiro, você, de novo, precisa começar com uma pergunta, né, de pesquisa, uma questão de pesquisa, e isso vai determinar todo o seu escopo, vai delimitar o seu escopo de perguntas, e, eventualmente, e aí você pode usar as mais diversas ferramentas, desde ir para a biblioteca, né, da sua universidade ou faculdade, ou usar ferramentas de busca como o Google Acadêmico, entre outras, né? Enfim, agora esses chatbots também podem fazer isso, né? Tipo Gemini do Google, DeepSeek, Manus, etc., né? E também isso vai te ajudar. Isso, de novo, de longe talvez a fase mais longa, né? Isso vai fazer com que você tenha que necessariamente ser um pouco mais crítico sobre a sua essa própria literatura que você tá encontrando, né? Você precisa analisar criticamente aquilo. Não necessariamente tudo que está publicado é bom, né? A gente tem que ter essa noção também, né? E tente usar, isso também vai te ajudar lá para frente a organizar o manuscrito. Use gerenciadores de citação, aí tem vários, né? Zotero, Mendeley, EndNote, enfim. E isso também é um processo que às vezes pode ser infinito, então você também tem que definir a hora de parar, porque às vezes você tem um conjunto de manuscritos ali, né, de artigos, na verdade, e aí começa a escrever e aí vê que precisa voltar a procurar uma coisa que está faltando, então isso é um processo iterativo, né, é uma coisa cíclica ali, né? E aí, de novo, isso eu, na verdade, considero esse um ponto principal, né, de pesquisa e, de longe, esse único slide que eu incluí aqui não dá conta de como fazer isso, qual a importância, melhores práticas. Isso, na verdade, daria talvez uma aula ali de 3 horas, pelo menos, só sobre isso, né? Porque isso é o que vai orientar tudo, né, na sua pesquisa, que é a definição dessa pergunta inicial, né? Como que isso é feito? Isso tem que ser necessariamente orientado por teoria científica, seja na área que você está querendo. Enfim, eu sou ecólogo, né? É a teoria ecológica que vai orientar a definição da minha pergunta, né?
E isso tem a ver não só, de novo, com a redação, mas isso precede toda essa fase, né? Então, ela é muito importante, apesar de eu não conseguir ali discriminar tudo que eu precisaria, né? Então, como seria a melhor forma de declarar essa pergunta, né? Primeiro, ela precisa ser específica, né? Ela precisa ser focada num determinado assunto. Ela não pode ser, de alguma forma, equívoca de alguma maneira, né? Que dá ali chance, que abre caminho para algum tipo de má interpretação. Ela, obviamente, precisa ser não trivial, ela não pode ser uma coisa, né, sei lá, que tipo de gafanhoto que tem no meu jardim, né? Então, assim, ela precisa ser tá num contexto científico, ela tem que ser trivial, não trivial, pensando num conhecimento atual, né? Alguma coisa que já se sabe, né? E, óbvio, ela precisa ser respondível com os métodos que são disponíveis para você, que são acessíveis para você naquele momento. E aí, enfim, você tem que considerar também limitações, às vezes, financeiras, de infraestrutura, etc., né? Espaço, etc. E aí, enfim, existem várias maneiras de se definir essa pergunta, mas você tem que levar em conta primeiro, né? A área de pesquisa que você está querendo encarar, por exemplo. De novo, vou dar um exemplo da minha área, né? Ecologia de comunidades, né? Então, dentro da ecologia de comunidades, você começa a delimitar um pouquinho mais, né? A entender ali o que está faltando de ser conhecido, e aí vai restringindo esse foco até encontrar o que você quer pesquisar, né? E aí, eventualmente, você pode começar, de novo, isso pode também ser um processo iterativo, né? Você pode fazer uma pergunta um pouco mais aberta e depois ir refinando isso a partir do momento que você vai tomando mais conhecimento da literatura. Então, de novo, dialoga com o que a gente falou antes sobre revisão de literatura, né? E aí vai refinando essa pergunta, né? Até encontrar o sweet spot, né? Como diria os falantes de inglês que esse balanço ali entre o que é possível de ser feito, o que é interessante e o que é inovador o suficiente, né? E aí, o que a gente deve pensar, né, no manuscrito? De novo, isso se aplica em grande parte ali à pesquisa primária, né? Então, os artigos, de novo, de revisão, comentários, vão ter outros tipos de estrutura, mas aqui, isso é talvez de longe o formato mais comum, né? Que é essa sequência chamada INRAD, né? Que é simplesmente a sigla de introdução, material e métodos, resultados e discussão, né? Nessa ordem, né? Então, essa estrutura, ela é interessante e ela é bastante antiga, a gente pode eventualmente falar sobre isso também. Por quê? Diferentemente, a gente tem que pensar, né, que um artigo científico, dificilmente alguém vai pegar um artigo científico para ler por prazer, né? Então, não é uma leitura, talvez você faça ali no seu tempo livre. Isso é uma leitura que tem a ver com o seu trabalho, né? Então, ela tem uma estrutura e uma série de características, na verdade, específicas que servem para entregar a maior quantidade de informação no menor espaço e menor tempo possível, tá? Então, ela é muito, muito parecido a essa estrutura e a linguagem de redação científica é muito mais parecida, na verdade, enfim, pode dizer que é praticamente a mesma coisa que a linguagem jornalística, né? Então, pensa, o jornalista também, ele apura um fato, né? Vê um fato, às vezes tem acesso a uma foto sei lá, um acidente, alguma coisa que aconteceu, e ele está descrevendo ali, está contextualizando aquele fato, né, para você, mas ele não pode ali ser verboso, né, suficiente, ele tem que ser sucinto, ele tem que encarar aquilo de maneira bastante coesa, né? Então, essa estrutura, ela surgiu e ela se mantém até hoje justamente para isso, porque ela garante que você, ao estruturar o texto dessa forma, você vai rapidamente mostrar para o seu leitor aonde encontrar o tipo de informação que ele precisa, né? Então, ele é bastante ah, organizado nesse sentido. Então, por exemplo, na introdução a gente encontra
o porquê a gente está fazendo a nossa pesquisa. Então, ali vai necessariamente ter que ter o contexto, a lacuna de conhecimento, e as perguntas, o objetivo, né, se você quiser, e a hipótese. E aí, de novo, a gente pode falar sobre isso, né, se todo pesquisa tem que ter ou não hipótese, isso é uma outra história, mas se você tiver uma hipótese, digamos assim, ela tem que estar na introdução, né, necessariamente. E os métodos, eles mostram o como, né, você fez para responder aquela pergunta, né, e testar aquela hipótese. Isso vai ter necessariamente que falar sobre desenho amostral, a sua população, no sentido estatístico do termo, né, quais foram os procedimentos, né, que você realizou, às vezes para fazer um experimento, um estudo de campo, né, um estudo de caso ali, e a análise, né, de dados, né, e necessariamente você tem que se preocupar que essa análise seja replicável, né, reproduzível, né. E os resultados, eles mostram o que você encontrou depois que você fez isso, certo? Né, então, quais são os resultados, os fatos, enfim, que você encontrou. E aí vai ter as figuras, tabelas, né? E aí isso vai estar necessariamente, né? é, vai ter que dialogar com seus objetivos. Não adianta você colocar lá na introdução que você teve um objetivo e depois no resultado começar a falar sobre outra coisa. Não faz sentido, né? E a discussão é aquele and now what? É aquele momento que você vai interpretar aquele resultado, tudo que você encontrou, com base na literatura, né, com base no conhecimento que se tem até aquele momento, e também falar sobre possíveis implicações e, eventualmente, as limitações do seu estudo que podem ser, e se tiverem, é legal você deixar isso bastante enfatizar, né, reconhecer essas limitações. E o lugar de fazer isso é na discussão, normalmente no finalzinho. E aí você também tem, claro, né, o resumo, que já vem no começo, né? Talvez a primeira coisa que você lê depois que tem o título e os autores. E aí, eventualmente, né, tem pessoas em revistas que pedem que você tenha um parágrafo, normalmente é o último parágrafo da discussão, mas tem gente que gosta e revista que pede que você faça isso um tópico separado, que é chamado de conclusão, tá? Acho que eu já falei sobre o porquê que essa estrutura é interessante, por que ela persiste, né? Então, falando sobre o título, né, a primeira coisa que a gente encontra no artigo, a primeira coisa que a gente lê, né, o que a gente tem que se preocupar com o título? Então, voltando um pouquinho a essa equivalência, essa analogia que eu fiz sobre o trabalho jornalístico, né? Então, o título de um artigo é muito parecido com a ideia de uma manchete, né, de um jornal. Então, encare o título do seu artigo como se fosse uma manchete. Então, se você pegar um jornal, né, seja impresso ou online, você vai notar algumas características dessas manchetes. Então, elas geralmente, ou quase sempre, elas são curtas, muito curtas, né? Então, elas entregam ali o conteúdo do que seria, né, que você vai ler na matéria, de maneira bastante concisa, bastante sucinta mesmo, né? Nosso vai ter ali essas palavras-chave ali que vão descrever o conteúdo da, da matéria jornalística, né? E a mesma coisa serve para o artigo, né? Então, para um título do artigo, ele necessariamente tem que enfatizar, é muito legal se ele enfatizar o achado, né? O resultado-chave, ou às vezes fazer uma pergunta. Eu gosto bastante de novo, né? Mostrar ali, ou fazer títulos que em uma frase mostram para o leitor qual é ou qual foi, né, o resultado-chave. Isso mostra de novo, numa única frase, né, para o leitor o que aquele artigo encontrou, né? É isso. E aí, essa fase. Então, depois que você tem essa estrutura, né, já mais ou menos entendida ali, o que você vai colocar em cada parte do seu manuscrito, né, nesse rascunho, você tem o seu título, e aí você normalmente vai começar, né, nessa fase a escrever o manuscrito, certo? Então, a ideia aqui é que você tenha, né, não gaste muito tempo, então seja eficaz na redação desse manuscrito, e ao mesmo tempo tenha um conteúdo sólido, né, para entregar e para permear, né, para popular esse manuscrito. Como você faz isso, né?
se preocupando com clareza, né, coesão, rigor científico, né, isso tem a ver com a linguagem que você usa, né, e também o uso correto dessas diferentes seções, né. Por exemplo, você vai colocar uma coisa que deveria estar na introdução, na discussão e vice-versa, né, como, de novo, é uma coisa muito, muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Né? Às vezes você está lendo a discussão e fala, caramba, mas isso aqui não está discutindo o resultado, isso aqui deveria estar na introdução, né, e vice-versa. E o que a gente precisa para escrever com clareza, né, e coesão, né? Usar linguagem aí de novo, né? Parecendo uma pessoa fica repetindo a mesma coisa, mas essa analogia eu gosto bastante dela, porque quando a gente está, de fato, a gente é um cientista escrevendo sobre o que a gente encontrou, a gente está exercitando um trabalho jornalístico, né? Então a gente deve se inspirar muito nesse tipo de linguagem, usar e abusar dela, né? E essa linguagem jornalística tem uma série de características, como a gente já conversou, mas uma delas, talvez a principal, ela é direta e ela é concisa. Tá? Ela consegue dizer muito com poucas palavras. Isso é uma coisa que leva tempo, né? Isso requer treinamento. A gente não aprende a escrever assim, né, do nada, né? E é um tipo, é um estilo de redação que é bastante particular e, de novo, isso requer treinamento, requer exercício, né? A gente deve se preocupar em exercitar isso dessa forma, né? E o que isso quer dizer, né? Essa clareza. Evitar, uma das coisas, né? Evitar usar jargões desnecessários, às vezes você está inventando ali um termo ou usando um termo que é muito complexo e poderia ser reescrito de uma maneira muito mais clara, né? Então isso vai garantir, por exemplo, que uma pessoa que está fora da sua área entenda o que você está escrevendo. Então isso aumenta a possibilidade de citação do seu manuscrito, por exemplo, né? Faça com que esses detalhes que você está dando, especialmente nos resultados, né? E nos métodos, sejam dados de maneira bastante clara, né? Ah, e aí, qual a consequência de você não fazer isso, né? Então, de novo, quando o editor está fazendo aquela triagem inicial, né, seja o editor-chefe, seja o editor associado, a linguagem ela desempenha um papel chave ali. É muito difícil, às vezes é complicado você negar um artigo porque simplesmente você não consegue entender o que a pessoa escreveu, ou você, como editor, né, não está encontrando ali os detalhes suficientes para que deveriam estar ali, né? Então faça com que você inclua ali, ou que tenha, ou que garanta que haja um fluxo lógico dessas ideias, né? A gente vai ver, por exemplo, na introdução, isso é muito importante que aconteça, né? Ah, e essas palavras ou frases de transição, de novo, a gente também vai falar sobre isso, sobre a importância de você ter, por exemplo, parágrafos bem estruturados, né, que falam sobre um único assunto, e ideias, que são as frases, que estão também interligadas entre si por conjunções, né, para garantir que você encontre ou que você tenha essa estrutura lógica dentro do seu texto, né? E aí já uma coisa talvez um pouco mais específica da redação científica tenha certeza com que você está que as suas afirmações elas sejam baseadas nas evidências que você tem, né? Não vá além ou não fale de coisas para as quais você não tem a sustentação nos seus dados, né? Faz com que tenha certeza que você tenha utilizou uma metodologia apropriada para atingir os seus objetivos, né? Tem ali uma análise de dados correta, né? Como você faz isso? Se você não entende de estatística, consulte um estatístico antes, né? Ou alguém que saiba de estatística mais do que você antes de coletar os dados, né? Isso é importante, né? E como que você garante, especialmente essa parte, né, de coesão e rigor científico, peça que algum colega de laboratório ou algum amigo seu leia o manuscrito antes de submeter, né? Isso em inglês é chamado de friendly review, que normalmente é um amigo seu ali que não vai ser o revisor, né, do artigo na revista. Então, evite, eu sei que todo mundo tem uma pressão, né, para publicar e tudo mais, mas evite simplesmente terminar de escrever o manuscrito e já submeter,
né? Isso é muito comum no Brasil e é uma coisa que é danosa, na verdade, né? Porque nessas friendly review você pode ali detectar esses probleminhas que são fáceis de arrumar, mas que lá na frente, né, podem eventualmente serem responsáveis pela rejeição do seu artigo, tudo bem? Algumas dicas aqui sobre agora sessões específicas, né? Resumo. Para que ele serve? Acho que o nome, né, o próprio já diz, né? Ele tem que dizer qual que é o problema, né? Os métodos, uma breve revisão ali dos métodos e ressaltar os principais achados e conclusões. E como eu já tinha falado antes, né? Ele é uma das coisas que vai ser central para essa triagem inicial do editor e eventualmente também para a indexação, porque depois que é publicado isso, o artigo junto com títulos, autores, fica indexado em bases, né? Então, a estrutura desse resumo ou do abstract em inglês, ele vai seguir mais ou menos essa sequência que vai ter no seu texto, né? Então, ele vai começar ali com uma frase ou duas introdutórias, ele vai ter um método, resultados, e aí a discussão. Então, ele vai seguir aquele esquema do WinRAD que eu estava falando, né? E aqui é importante também, quando você está descrevendo, isso é uma dica, né, mais específica, os resultados, né, não inclua resultados estatísticos específicos, você vai citar ali, às vezes, ah, já vi isso acontecer também várias vezes, né? Valor de P ou estatística do teste, né? O resumo não é lugar para isso, tá? Por quê? Porque ele tem que ser conciso, ele tem que ser um resumo, né? Ele tem que ter ali, isso de novo, varia de revista para revista, o limite de palavras, mas ele tem que ser ah, claro, objetivo, né? E tem que conter ali todos esses itens que eu falei antes, né? E o resumo ruim, ele vai passar uma má impressão, ele vai eventualmente mostrar para o editor que, opa, essa pessoa aqui, esse autor, não cuidou como deveria do seu manuscrito, né? Isso também a gente vai falar mais para frente, mas eu normalmente gosto de escrever o resumo por último, né? Após esse primeiro rascunho inicial, né? Mas, de novo, isso é uma coisa mais pessoal, né? E aí, como estruturar de fato, eu já dei uma série de dicas, mas esse texto aqui que você encontra lá no site da Nature, ele mostra muito bem como a gente deve encarar. Então, eu gosto sempre de fazer isso, né? Tem uma frase mais geral, a primeira frase, e aí uma ou duas frases mostrando de cara já qual é o gap de conhecimento, qual é a lacuna de conhecimento que você identificou, e aí falando do objetivo, né, ou da hipótese que você quer testar, né? E aí você já declara o seu objetivo, fala brevemente dos resultados, né, desculpa, dos métodos, né? E aí os resultados, né? Descreve esses resultados e aí, por fim, fala um pouco das implicações e as consequências do seu resultado, né? Isso um jeito bastante claro assim, de organizar o manuscrito. Introdução, né? Acho que todo mundo já viu, né, que tem alguma aula, né, ou disciplina de redação científica, sabe aquele estrutura do triângulo invertido, que começa no mais geral e depois vai afunilando para o mais específico, né? Ou a estrutura em funil, enfim, até chegar na pergunta, no objetivo e a hipótese, né? Então, mas além disso, né, como você preenche esse funil ou esse triângulo invertido, né? Ele tem que necessariamente dar um contexto para a pesquisa, né? No sentido de justificar por que você está fazendo aquilo, por que você fez aquilo, por que é importante você fazer isso, né? E deixar claro, né? Como você quer abordar essa pergunta, né? E aí descrever, na verdade, o que você vai fazer, né? E aí é muito importante você permear a sua introdução, né, ao longo de toda ela, com
esses componentes, né, de lacuna e contextualizar a lacuna e tudo mais, né? E claro, também e definindo eventualmente esses termos chaves, esses conceitos chaves, tanto sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista metodológico também, que eles vão aparecer ao longo, né? Eu espero que você fale de novo sobre eles lá na metodologia, etc, né? Então é isso, né? Ela começa de uma maneira mais ampla, né? Mostrando o que você faz, contextualizando o problema, etc, né? Falando sobre a lacuna do conhecimento, identificando a lacuna e contextualizando a lacuna. Isso é uma coisa importante, não dizer só o que não se sabe, mas também dizer por que é importante saber, né, isso, né? E mostrando como que você vai fazer para preencher essa lacuna, né? E aí falando das suas estratégias. E um ponto importante é que aqui na introdução você precisa ter uma lógica de encadeamento de ideias. Então é importante que os parágrafos tenham uma conexão entre si. Um parágrafo leve ao outro, que leve ao terceiro, etc. Tá? Métodos, né? Sempre também, de novo, né, o próprio nome já fala o que tem que conter no método, mas é basicamente descrever como o estudo foi feito, certo? Só uma Mas uma coisa importante é que, ao fazer isso, a gente deve tomar cuidado para dar todos os detalhes, mas não detalhes demais, né, relevantes, sobre a nossa metodologia, o que a gente fez de fato para o que foi implementado, por exemplo, num experimento, no estudo de campo, né? Então, aqui a gente tem que ter informações, por exemplo, sobre a população, de novo, no sentido estatístico da palavra, sobre o tamanho da amostra, né, como foi feita a coleta de dados, o desenho do estudo, né, como essas coletas de dados de fato foram feitas, né, e aí equipamentos, materiais, etc., né, tipo de software, pacotes estatísticos, e a análise de dados em si, né, quando você está falando da análise de dados, fala do método, não necessariamente onde você fez, né, as duas coisas são importantes, na verdade, né, no nome da análise, mas também aonde você fez essa análise, né. E também, isso também difere de revista para revista e de área para área, mas claro, você também, eventualmente, se você precisa de algum tipo de autorização, licença, você deve colocar ela aqui também, né? Ah, uma dica, uma coisa que não é consenso, mas é uma coisa que aparece em vários livros e que é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre use o tempo verbal no passado, né? Porque você vai estar falando ali de uma coisa que você já fez, né? Quando você está, de novo, você está escrevendo para contar um resultado que você já fez. Então, é essa parte que normalmente eu deixo no tempo passado, né? E aí é comum, e eu gosto bastante, especialmente quando você tem uma sessão bastante longa, você usar subtópicos, né? Para organizar isso melhor, né? E é importante, claro, você não incluir nenhum tipo de interpretação no resultado aqui, né? E aí tem várias maneiras de você fazer isso, e dependendo da área que você tá, de novo, aqui eu estou puxando um pouco mais a sardinha para minha área que eu conheço mais, mas, por exemplo, tem esse artigo aqui de 2023, que é excelente, falando sobre como você deve escrever sobre métodos estatísticos para ecólogos, né? E aqui é a mesma coisa, talvez aqui de uma maneira mais geral, apesar de ter sido publicado numa revista chamada Métodos, Ecologia e Evolução, mas ele mostra vários detalhes e várias informações importantes que você deve incluir no seu método e aí no resultado também, né? Para garantir que o estudo seja eventualmente usado no momento da análise, né? E é a maneira que você está contribuindo para o avanço do campo, né? Resultados. Para que essa sessão serve, né? De novo, né? Para apresentar, dizer o que você encontrou, basicamente, tá? E aí você vai dizer isso, claro, vai ter a parte de texto, mas necessariamente ou complementarmente, você também vai ter as figuras e as tabelas, tá? Só tomar cuidado que elas devem ser numeradas, claro, vai ter que ter uma legenda específica para cada uma, né? E citadas no texto. Como que elas devem ser citadas no texto? Em ordem em que elas aparecem, né? Então, a tabela 1 ela vai ter que aparecer primeiro, né? Se ela citar na primeira, ela vai ter que aparecer também primeiro, né?
Aqui você tem que tomar cuidado também de mostrar esse resultado em termos de dados brutos, o que você encontrou, né, seja quali ou quantitativo, dependendo da sua área, né? E aí também, né, falar sobre as análises estatísticas, análise de dados que você fez, né? Tamanho de efeito, médias e padrão, eventualmente, né? E, de novo, aqui, assim como os métodos, né, normalmente isso é feito no passado, tá bom? Importante não incluir a de interpretação ou tirar algum tipo de conclusão. Você vai estar dizendo o que você encontrou, tá? E aí, na discussão, aí sim você vai interpretar esse resultado, vai falar sobre implicações dele, né? E aí, essa parte, ela tem uma estrutura bastante particular, peculiar. Por quê? Se na introdução a gente tinha uma sequência lógica, a gente precisava de uma sequência lógica, porque do mais geral para o mais específicos, e os parágrafos sendo encadeados, né, um com o próximo, aqui na discussão isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Aqui cada parágrafo vai falar sobre um assunto. Né? O que é esse assunto? Resultado. Tá? Então, um parágrafo só fala sobre um único assunto, um único resultado. Não divida o mesmo resultado em vários parágrafos. Tá? Então, essa é uma regra de ouro. Né? Um parágrafo, um assunto, uma frase, uma ideia. Tá? Então, como é que a gente faz para ligar essas ideias ou essas frases? Né? Use conjunções, seja elas aditivas, se você está adicionando uma nova informação, ou adversativas, por exemplo, você está contrastando uma informação que você deu na frase anterior. Né? E aí, a estrutura desse parágrafo também ele precisa ser self-contained, né? Ele precisa ser autocontido. Então, ele deve ter um começo e um fim em si próprio, porque, de novo, a gente não vai estar interligando esses parágrafos. Então, eu gosto de ter na primeira linha o resultado. Então, eu falo, nós encontramos que houve uma relação negativa entre x e y, né? E aí, logo em seguida, na segunda frase, aí em diante, né, o miolo desse parágrafo, eu vou contrastar esse resultado, eu vou promover um diálogo com a literatura sobre esse resultado específico, tá? Né? Comparar com outros estudos, ou eventualmente levantar outras hipóteses, né? E então, é sempre importante, né, tomar cuidado para não ir além do que os seus próprios dados permitem, né? E aí a última frase ela precisa dar um fechamento para esse diálogo com a literatura, né? Precisa ter algum tipo de conclusão, né? Porque, de novo, no outro parágrafo você vai falar sobre um outro resultado, tá bom? E aí, de novo, a conclusão, normalmente esse último parágrafo, ou às vezes as pessoas deixam como uma sessão, um subtópico em separado também, né? Mas é o fechamento dessa discussão. Ele vai ali, talvez, resumir os principais pontos, né, o take-home message, ou vai eventualmente destacar ali uma coisa inovadora que você tenha feito, né? A significância do seu estudo. E também pode falar, eventualmente, sobre as limitações do seu estudo e talvez o mais importante, né, implicações mais amplas do que você está fazendo. Né? É importante aqui não ser muito repetitivo, ele precisa ser breve, ele precisa ser conciso. Né? Sim. E aí, retomando aquilo que eu falei lá no comecinho da apresentação, qual dessas sessões você escreve primeiro? Normalmente a gente vai ler, né, naquela sequência, introdução, materiais, resultados, a discussão. Mas o que o Bill Magnuson, uma coisa que eu gosto particularmente, né, de fazer é escrever de trás para frente. Né? Muita gente gosta de pegar uma figura ou às vezes uma tabela que vai ter o seu resultado, e aí fazer o seu manuscrito ao redor dela, ao redor dessa figura ou dessa tabela, né? E aí, nesse caso, você escreveria primeiro a seção de resultados, né? Isso é legal, essa estratégia, porque isso te ajuda muito a definir qual que é a história que você vai contar no seu manuscrito, né? Mas eu particularmente eu sou meio preguiçoso, então eu prefiro começar com algo que eu já sei, né? E o que eu já sei é aquilo que já passou, que está no passado, né? Que é o método, né? O que eu implementei para conseguir chegar nesse resultado. E aí, a partir disso, elaborar as figuras, as tabelas, eventualmente, e aí, a partir delas, escrever os resultados. Aqui tomar cuidado para não
repetir a mesma informação, mas sim complementar ou guiar ali o leitor sobre as figuras, ajudar o leitor a interpretar melhor as figuras e as tabelas, né? E aí a discussão. E aí eu volto para a introdução. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu já sei o que eu estou introduzindo. Eu sei qual que é a história que eu acabei de contar essa história. Então aí sim eu vou voltar lá para a introdução e começar a escrever ela do começo ao fim, né? E aí depois, claro, o resumo por último, né? Então, tá. Então, muito simples, muito, né? Muito direto. Infelizmente não é tão assim, né? Depois que você tem esse manuscrito pronto, vai ter uma série de obstáculos aí que você vai precisar encarar ou superar, e um deles é justamente essa submissão e eventualmente uma primeira rejeição, né? Então, como é que a gente faz para evitar enfim, minimizar a nossa chance de ter uma rejeição, seja ela o desk reject ou depois da revisão, né? Eu acho que eu já falei dos principais erros aqui, mas só enfatizando alguns deles, né? Acho que talvez a principal causa além daquelas, né, do fato de estar fora de escopo ou ter algum tipo de problema ético ali, né? Você não tem ali um artigo científico de fato, que é uma coisa bastante rara, né? Mas essas falhas que são óbvias e que poderiam levar, né, esse desk reject, uma delas falha na coleta de dados, né, no desenho do seu estudo, né? Isso é relativamente simples de detectar para um editor. Então, de novo, é uma coisa que reflete não o fato de você estar escrevendo, mas uma coisa que precede a escrita, que é o planejamento da própria pesquisa, né? E aí, claro, né, isso talvez não seja uma coisa um pouco menos problemática, mas você não está formatado bem ou de acordo com as regras da revista, a sua linguagem é ruim, no sentido de não tomar cuidado mesmo com a clareza que você está Diogo? usando. Então, oi? Pardon? Excuse me. I'm sorry to interrupt you. I just want to be mindful of the time because it's 10 Ok. after. And we do have some questions. So I didn't know how many slides you have left. And just to let you know that, we are a little bit over. So I wanted you Yeah, to keep okay. I'm gonna wrap up then. Excellent. Thanks. Enfim, desculpa que realmente é um assunto, como eu disse, bastante longo, né? Acho que já falei da maioria dessas coisas, na verdade, né? Sim, sobre a questão ética, né? Então, aqui, por exemplo, é importante você, se você tiver algum tipo de conflito de interesse, né, é importante que você declare isso explicitamente, né, no seu artigo, nessa primeira submissão, e saiba que a autoria é uma coisa também importante. Saiba que você ser autor de um manuscrito traz uma responsabilidade, porque ela vai ser partilhada, né? Isso garante que você tenha essa responsabilidade de garantir que o estudo foi feito de maneira adequada, né? Então é justamente uma coisa prioritária aqui, né, para você tomar cuidado. E uma instituição, né, que ajuda bastante os editores, né, e não só a comunidade de autores também, é o COPE, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, em Publicação, desculpa, e aqui no site deles tem uma série de material, né, também para autores, sabe como navegar sobre esses temas, que pode eventualmente ser algo bem pantanoso ali, né? Já falei bastante disso sobre autoria, né? Agora, conflito de interesse, a política de dados, né? É uma coisa importante para a gente tomar cuidado. Quando você está submetendo um artigo, né? Procure nas instituições dos autores como que a revista lida com os dados, né? A maioria das vezes
isso vai estar claro, né, na instrução, mas, por exemplo, se a revista requer que você tenha dados compartilhados na primeira submissão, então você também tem que tomar cuidado sobre isso para submeter junto com o artigo os seus dados brutos também, né? Gente, então acho que é isso. No fim das contas, não vai dar para falar sobre esses pontos. Vamos. Amy, I think I'm gonna just end here and answer the questions. I have a couple of them. Is that okay? Okay, that's great. Yeah, I just want to remind everyone that they can download the slides, so they'll be able to look at everything that maybe you didn't get to every single slide. So do download the PDF of the slides for today, and you'll have the whole deck there to go through on your own. And yes, thank you. Do take a look at some of the questions. Yes. Ok. Eu tinha alguma. Tá, enfim. Bom, Ana Júlia perguntou lá de novo. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Aqui, pronto. Ana Júlia Dal Forno perguntou lá de novo. Primeiramente, parabéns, obrigado. Tem uma dúvida quanto à publicação de uma dissertação ou TCC de aluno. No caso, a gente tem escrito o artigo depois. Mesmo que não seja o ideal. No caso, o trabalho precisa ser citado ou não pelo fato do aluno ser um dos autores. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Ana Júlia. Qual a sua opinião para que não haja o autoplágio? Sendo que muitas vezes o trabalho é aprimorado, já tem bibliotecas publicando apenas o resumo no repositório para evitar que IA capte isso de maneira equivocada, enfim. Eu não sei exatamente. Enfim, eu vou responder o que eu acho que eu entendi, tá? Depois você pode comentar. É importante a gente entender que o artigo é uma coisa, tese, dissertação, TCC é outra, tá? Então, tese, dissertação, TCC é um documento que você tem que entregar para uma banca, para a universidade, para alguma instituição, como a parte dos requisitos para você obter um determinado título, seja graduado, mestre, doutor, tá? O artigo, às vezes um ou mais derivados desse documento, eles não são. Então, é que não estou entendendo, não cabe essa questão de autoplágio aqui, tá? Você vai tirar a informação, às vezes reduzir, né, o TCC, a dissertação ou a tese, e vai fazer com que esse documento tenha, ou ele caiba num formato de artigo, tá? Então, são formatos muito diferentes um do outro, né? Então, aqui não cabe, não necessariamente você vai precisar citar a dissertação ou o TCC, são coisas diferentes, tá? Não sei se foi isso que você perguntou, mas sim. A Catarina dos Santos, boa tarde, esse vídeo será disponível depois. Sim, está disponível para vocês, né? Como a Amy disse, dá uma. A lista de presença, não sei. Paulo Antônio Silva. Ana Paula, me parece que o problema na linguagem está realmente resolvido com assistência de IA. Não necessariamente, Paulo, na produção de artigos científicos, né? Na minha rotina de leitura, eu percebo a linguagem típica de IA em praticamente tudo que leio dos artigos atuais. Esse é um problema, e inclusive as grandes editoras, a Wiley é uma delas, tem deixado bastante claro as políticas sobre o uso de inteligência artificial, né? Porque também, assim como tem a possibilidade de você gerar esse conteúdo, você também tem ferramentas para detectar, né? Quando você tem o uso dessas ferramentas, tá? Então, e as editoras fazem isso, né? O que você e demais editores estão pensando sobre isso? O uso de IA como assistência na produção, melhora da linguagem de textos científicos é um caminho sem volta? Algo positivo ou negativo? Então, acho que a primeira parte da pergunta eu já respondi, né? Mas eu vejo de maneira bastante positiva. Mas, de novo, é um tipo de ferramenta novo e a gente tem que utilizar de maneira, primeiro, ética, né? E segundo, a gente tem que entender que ela não vai escrever pela gente, né? Ela não pode escrever pela gente. A gente tem que usar IA como uma ferramenta para melhorar a nossa redação, né? Eventualmente, tem essa questão também a língua nativa, né? Da gente ser português e as publicações serem em inglês. Então, isso pode resolver muita dessa questão de publicação, de tradução
mas ela tem que ser usada primeiro de maneira ética e deve ser seguida essas políticas das editoras sobre IA. Então, procure essas, seja qualquer editora que você for publicar, procure as políticas dela, tá? Para, de novo, não evitar do artigo ser negado. Adorei sua explicação, obrigado, Davi, Lucas Davi. Disponibilidade, sim, vai ter o PDF e a gravação, José Aires. Por minha explicação, qualidade de editor ou como a Wiley está abordando o uso de AI em partes não escritas. Acho que eu já acabei de responder. Aqui, José Aires, as revistas têm um máximo de trabalho. As revistas têm um máximo de trabalho que aceitam um determinado grupo de pesquisa. Igor da Silva, estranho. Olha, complicada essa pergunta, Igor. Eu não tenho uma resposta muito boa, eu diria que não, né? Mas eu não sei exatamente o que você está perguntando aqui, onde você quer chegar. Obrigado. Davi, tem uma dica pessoal para fazer uma redação boa. Caramba, Davi, sua pergunta é bem ampla, mas enfim, a apresentação inteira tem várias dicas, né? Então, eu sugiro que você, de novo, passe ali por esses slides, tem várias coisas ali para você aproveitar e as fontes também, claro, né? Os livros e aqueles 3 artigos que eu citei no começo. Cristina, boa tarde, gostei muito mesmo da explanação, obrigado. Poderia falar sobre como verificar sites que ajudam, talvez, a revista com o escopo adequado? Pois é, isso eu cheguei até falar aqui. Aqui, ó. Eu cheguei a falar sobre alguma dessas ferramentas, né? Tem um que as editoras chamam de Journal Finders. Cada editora vai ter um, né? E aí, claro, vai estar incluído só as revistas da editora, mas tem alguns gerais também, tipo Jane, não são lá tão bons assim, mas é Lightpub, e o EndNote, né? Que eu sei que tem lá também uma própria ferramenta, né? Mas, de novo, isso é uma coisa bem geral, e aí a ideia aqui é que você use isso como uma coisa à parte, né, complementar. E aí use, por exemplo, as referências, né, do que você está citando ali, como você está citando, sei lá, 50% dos artigos que você está citando é de uma única ou 2 revistas. Né? Então, provavelmente o seu artigo vai se encaixar nessas revistas, né, porque é o tipo de pesquisa que é publicada naqueles veículos. Jennifer Chang, e você orienta que seja feito pelo autor correspondente quando a revista leva muito tempo, mais de 3 meses, para responder sobre o aceite do artigo. Ora, Jennifer, desculpa, 3 meses para ter um aceite é uma coisa bastante incomum, tá? Esse é o tipo de coisa que é um ciclo que eu diria talvez normal e aceitável ali, 2 meses e meio, 3 meses para ter a primeira revisão, né? A primeira decisão, na verdade, não aceite, né? A primeira decisão do editor. Então, em torno de 2 meses, 2 meses e meio, é ok. Depois que passar muito tempo disso, aí, claro, eu sugiro que você entre em contato com o escritório, né? O editorial staff, editorial office, que vai estar o contato, né, no site da revista, claro, e aí pergunte, envie o código do artigo e as pessoas vão lá e verificam no status, né, do sistema lá, aonde que ele está. Angélica, para a apresentação, a gente comentar sobre o processo de pré-print. Pois é, Angélica, eu acabei não incluindo porque, enfim, nem consegui terminar, mas porque realmente é muita coisa. Um pré-print é um documento, né, que é similar ao que você submete pela primeira vez para uma revista, certo? Então, é um documento, é um artigo completo, né, começo, meio e fim. E ele vai estar disponível, né, num servidor público, um repositório público, mas ele não é, e isso é importante, ele não foi ainda revisado por pares. Então é uma coisa que, inclusive, a gente passou pela pandemia de Covid, muita gente tratando o preprint como se fosse um artigo final revisado, e não é, né? Então a gente tem que usar aquilo como, eventualmente, pode até citar, né, aquilo, mas ele só tomar cuidado que isso não eu sou totalmente a favor de preprint, mas a gente só tem que tomar cuidado na hora de diferenciar essas duas coisas, né?
Ana Júlia, né? Mas a gente menciona o trabalho que originou o artigo, ou melhor, não pelo fato do autor estar junto no artigo. Não, Ana, não precisa, não precisa citar, né? Não precisa citar o TCC ou a dissertação, ele fala só sobre o artigo. Jaqueline, obrigado, parabéns. Débora, parabéns, professor. Renan Rezende, qual a diferença entre hipótese e predição? Boa pergunta, Renan. Olha, isso tem a ver com filosofia da ciência, né? Mas basicamente, para dar uma resposta direta e simples, né? Hipótese é uma resposta para pergunta de pesquisa, né? Mas é uma resposta mais geral, falando talvez uma coisa mais conceitual. A predição, ela é derivada da hipótese e eventualmente você pode ter mais de uma predição para uma hipótese, né? Uma hipótese pode gerar às vezes 2, 3 predições. E o que você testa, de fato, não é a hipótese, é a predição, porque é aí que você vai estar incluindo as variáveis de trabalho que você vai estar, de fato, medindo, né? Que dicas daria para construir uma boa hipótese? Rapaz, isso daria uma aula inteira. Ah, Renan, cara, me escreve depois, né? Eu vou deixar um e-mail aqui, a gente pode conversar eventualmente. Eu acho que eu tenho uma aula sobre isso, talvez eventualmente eu possa te passar. Giovano, qual a sua opinião sobre sessões de resultados e discussão integradas? Não gosto, Renan, Giovano, desculpa. Justamente porque eu gosto que separe fato de interpretação. E é isso que a discussão e resultado fazem, né? O resultado é o fato que você encontrou. E a discussão é a sua interpretação, e a sua interpretação, né, dos autores. Diogo, maybe we should wrap up with the final question. I'm not sure how many are left, but we want to just respect the time a little bit. And thank you everyone who has stayed for this wonderful information. Do remember that you will receive a link to the recording. So you will be able to look back on anything. And if you do have to leave at this time, you will still receive the recording of the full session. So we'll just do maybe one more and then just wrap up for today, Diogo. Amy, pessoal, enfim, tem algumas aqui, acho que como funciona a parceria da CAPES com a Wiley. Delane, acho que eu falei muito sobre isso na outra apresentação de Open Access, que foi algumas semanas atrás. Isso está disponível. Enfim, eu não consigo falar sobre isso agora, mas isso está nessa apresentação que eu falei sobre Open Access, tá? E aí a última, né, da last one, Amy. Antônio, você mencionou a presença de dados brutos no artigo. No caso de ter tabela com uma grande quantidade de dados, eu posso fazer uma apresentação sobre os dados mais relevantes em um gráfico e discutir sobre resultados e deixar a tabela apêndice. Eu não sei se ficou muito claro, Antônio. A questão você não vai falar sobre o dado bruto num artigo, tá? Mas no campo de resultado vai ter algum tipo de resumo, né? Sumário sobre isso. E aí o dado bruto vai depender, de novo, da política de dados da revista, mas eles devem normalmente ser publicados juntos, ou você pode publicar eles juntos, mas ou na forma de tabela, ou na forma do arquivo mesmo, né? O CSV, TXT, Excel, ou o que seja, né? E aí botar como material suplementar. Se aquilo não mostra, se é dado bruto, se aquilo não mostra o resultado de um teste, alguma coisa que você fez, ele resultado, não é resultado do seu artigo, ele é material suplementar, tá bom? E é isso, gente. Obrigado. Enfim, desculpa de novo, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, tá? Fiquem à vontade para me contactar. A gente pode continuar a conversar de lá. Muito obrigado. Thank you, Diogo. And thanks to everyone for being here today. Do recall, as I said, you'll get the recording. If you're here live, you'll get the certificate. It's so fantastic that so many people have attended and stuck around for all of the information and asked so many questions. That's just really wonderful interaction that we've had during the session. So I want to thank you all for coming, and thank you to our speaker for your expertise and your time. And we want to wish everyone a good day or night, and we'll see you soon. Thank you so much. Bye.